Muito bem, minha gente, começando mais um podcast hoje, um convidado que eu queria muito aqui nessa bancada. Fiz questão, agendamos já algumas vezes, já rodeei ele, já chamei, mas deu certo. Estamos hoje, portanto, nesta segunda-feira, para a gente bater esse papo, para a gente conversar, para a gente entender da sua história, da sua longevidade na política, do seu modus operandi dentro dessa coisa fantástica, maravilhosa, da qual nós todos, em todos os lugares, idades e setores, dependemos, que é a política. Eu estou falando do Zacarias Marques, o Zá querido, meu parceiro de sofrimento no Vasco. Bem-vindo, Zaca. Tamo junto. Ô, Zaca, esperei você um tempão aqui para a gente bater esse papo, mas finalmente chegou a hora, né, da gente conversar. André Merval, eu sempre digo que as oportunidades, elas são únicas, né? E a gente, no correr da vida, para lá, para cá, é a vida do político, a vida do empresário, do pai, enfim. Mas acredito que tudo é no tempo de Deus. Eu sempre digo que as oportunidades, elas são perfeitas, né? E a hora que a gente... Nem antes, nem depois, né, Zá? Nem depois, é o agora. É o agora, perfeitamente. Zá, que você já está aí todo vestido de Brasil. Amanhã, Bolsonaro estará em Parauapebas. Logo, eu imagino que tenha alguma relação, ou não? Com certeza. Eu sou um patriota, naturalmente. Na campanha para presidente, sem desrespeitar o lado que ganhou, né? Nós fizemos uma campanha muito acirrada, voltada justamente a um sentimento de republicano, e seria injusto se o cara que realmente nos proporcionou a esse protagonismo, o cara chegando aqui, a gente não desse a devida atenção. Afinal de contas, para o Zacarias, o cidadão, o vereador, o político, que sempre se posicionou de uma forma muito clara e nunca ficou em cima do muro, eu continuo sendo e acredito num Brasil ainda governado nas tendências de Bolsonaro. Zaca, agora um detalhe, né? Parauapebas, o Bolsonaro ganhou todas as vezes. Sim. Né? O resultado nacional foi outro, apertado naquele momento, mas aqui a tendência da cidade é bolsonarista, né? Foram quase 70%, né? Uhum. 69% qualquer coisa. É um sentimento, né? Eu acho que isso, o Brasil em si, né? Ele saiu daquela coisa do vidro fosco e mostrou a cara. E política é isso. Política é a gente mostrar sentimento, é mostrar aquilo que você acredita. Eu pedi o voto, tu sabe disso, em cima do palanque da nossa galera, que todo mundo é mais esquerda do que tudo, mas o respeito, né? Zaca, você naquele momento, você botou a cara a tapa. Você foi um dos primeiros caras aqui, que eu saiba, da política institucionalizada, consolidada, sedimentada em Parauapebas, a botar a cara a tapa, a vestir a camisa, a levantar a bandeira, a montar uma estrutura própria, botar os carros na rua, fazer parte daquilo. Eu diria que, para quem foi contra, para quem contestou, você saiu vitorioso, porque Sim. você escolheu um lado, se definiu por aquilo e foi para cima. E você sofreu alguma retaliação? Eu soube, né, ali nas rodadas, nas conversas, que havia ali um confronto, um questionamento. Pô, Zaca, você não é daí, vem para cá. Houve isso ou não houve? Em nenhum momento. Na verdade, houve muita cortesia, muito respeito. E fui parabenizado no final, inclusive, tanto pelo Kenzo como pelo Daci. Sim. Porque, afinal de contas, a gente estava ali. Ali não era apenas o vereador Zacarias, era o líder de governo. Né? É o cara que realmente carregava e carregou nas costas até o tempo que achou que era pertinente. Depois entreguei, eu acho que era momento. E o bom de tudo isso é que saber que a gente tem uma única bandeira, que é Parauapebas. Nós não podemos trazer a política externa para divergir ou tentar fazer com que você deixe de ser aquilo que você de fato é. Eu sou isso aqui e sempre você. Já nós vamos entrar em outros assuntos, mas eu estou gostando da gente começar tocando nisso, né? Porque é a pauta do momento. Essa vinda do Bolsonaro, da Michele, da equipe dele, vai trazer para Parauapebas uma definição que está muito embolado ainda, esse momento aqui, tanto de um lado quanto do outro. Como é que você está analisando esse momento, Zaca? Quando eu falo de embolado, eu falo dos catitus, falo do outro lado, né, daqueles que também estão tentando se definir. Há uma direita hoje que ainda precisa encontrar o seu rumo. Há uma esquerda também ali fazendo as suas conjunturas para poder fazer a definição. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta provocativa para você. Fica à vontade. Você é um lobo entre os catitus ou você é um catitu entre os lobos?
Essa definição do reino animal, eu não gosto muito dela, né? Mas, de qualquer forma, assim o Helder definiu naquele Né? dia no palanque, a gente tenta levar isso como uma brincadeira. Sim, sim. O que eu vejo hoje é que nós temos uma base dentro do governo que, naturalmente, tem que juntar a sua identidade, né? Esse bolo a gente não tem como. Tem o nosso deputado federal que tem se manifestado aí como pré-candidato, né? Eu fui o cara que fiz toda uma relação de trabalho para trazer justamente a união de todo mundo, que eu acho que não tem como a gente desmistificar essa situação se não for unido, né? E no outro lado nós temos um candidato que se desponta e amanhã talvez seja o divisor de água, aonde se define se o voto realmente é desse candidato que se desponta ou se o Bolsonaro pode dar ao candidato do PL algum tipo de luz, apesar que, com todo o respeito que eu tenho pelo Felipe, eu não vejo muito isso. Mas vamos aguardar. Eu acredito que a campanha política de verdade para o Pebas, ela inicia após a vinda do Bolsonaro. Eu acho que esse momento, acho que Esse momento seria um divisor de é água. um divisor de água, na minha concepção, Uhum. né? Porque a nossa definição entre grupo da base, Sim, sim. né? Isso é uma coisa que a gente precisa lamber ferida, encontrar o melhor encaminhamento e se juntar sabendo que nós temos uma ataque anunciada, se caso isso não se desenvolva. Isso é fato. Esse é o ponto, né, Zé? É o ponto. É. E pra É gente é o ponto a ser levado em consideração, é o ponto a ser discutido, é o ponto a ser levado a uma estratégia, né? Porque política é isso, né? afinal de contas, nós mostramos a nossa força enquanto governo, quando juntamos todos os nossos esforços e fomos para a campanha tanto do Keynes como do Braz e os colocamos numa votação espetacular. Sim, assim, temos nossos deputados, né? E eu digo uma coisa aqui muito bem clara, eu falo isso para o Keynes. Ele, como deputado, ele me representa, como o Braz também. Né? E como deputado, eu não tenho acompanhado muito o Braz, né? Não tenho visto muita movimentação do Braz. Não sei se é porque eu não estou lá nos grupos, nas redes sociais que ele está, mas já do Keynes, não. A gente tem visto uma movimentação bem relevante, uma movimentação assim, bem pontual, com alguns temas de Parauapebas, alguns assuntos aqui. Recentemente, essa questão da universidade aqui, que ele diz que vai para cima, vai cobrar, né? A questão das casas, já vou falar de casa com você, viu? Bom. Enfim, questão habitacional, né? Algumas bandeiras que ele tem levantado para muito além daquela, as quais ele inclusive representa lá como líder, que é o turismo, o minério. Ele tem transitado bem com esses temas, né, Zaca? O deputado Keynes, meu amigo, né, e que tem uma gratidão, me levou ao MDB, preparou a casa para me receber. Isso eu sempre externo às pessoas a gratidão por aquilo que as pessoas fazem pela gente e também o valor da representatividade que ele tem hoje, que eu também tenho essa contribuição com vocês, como toda Parauapeba tem. Sim. O Keniston chegou no momento na Câmara Federal, como eu digo, como apenas um neófito e de baixo clero, aonde a gente não vê mais o Keniston nessa escala de baixo clero. Verdade. Afinal de contas, ele está dentro do MDB, soube se articular, soube buscar o caminho. E eu sempre falo para ele, meu deputado, se eu tenho tanto para trazer para cá, vamos continuar unindo nossas forças, porque é muito importante. Porque, olha, agora por último, 60 milhões. Traduzindo, Zaca, você é a favor que ele continue deputado, é isso? Tu pode ter certeza disso com o maior respeito do mundo, isso eu falo para ele. Né? Mas a vontade do partido, eu sou um cara que eu tenho uma coisa comigo, eu sou base aliada do governo, tenho um compromisso, o Daci tem esse compromisso conosco, que nós o reelegemos, o colocamos lá dentro, né? Eu fui o cara que mais trabalhei para poder unir todo mundo, eles não tiveram condições de poder dar sequência nisso, e eu fiz uma movimentação de unir Keynes com Braz, né? De depois colocar Keynes com Daci, né? E tudo isso não foi possível dar sequência, então eu não tenho culpa. Sim. Eu sou partidário, o prefeito também é MDB, se assim for definido dentro do MDB, né, que o nosso deputado virar, né, como candidato a prefeito, eu posso ter certeza que, como sempre eu tive lado, eu vou ter que respeitar. Né? Sim, mas ainda eu acho que seria muito prematuro e seria gastar energia, né, muito distante daquilo que é a nossa realidade, levando em consideração o cenário. Temos um risco de um ataque iminente, já falei isso. Sim, né? sim.
Não adianta. Né? O Daci também é MDB. Então, de tudo, a gente torce para que Paraupebas a gente não deixe cair no descaminho, né? Zaca, o que aconteceu? Porque o Rafa era também MDB, né? O que aconteceu? Não era muito mais cômodo ter continuado e ali ter se articulado, trabalhado para ele ser realmente o candidato, ou o Keniston mesmo, né? Mas que tivesse ali sem ter tido que migrar para outro partido, naquele momento caótico do fechamento da janela, houve essa migração. O que houve ali? Ali, na verdade, eu falei para o Rafael Ribeiro naquela ocasião que a gente precisava separar os homens dos meninos, né? E ele foi muito infeliz, uma vez que agiu mais pelo medo e pelos vendedores de armas que vivem do lado tentando sempre colocar entre a confiança mais a desconfiança. Então, o próprio governador, no dia, falando com o Keniston, até eu fiz o Keniston levar uma chamada do governador, porque eu pedi para ele gravar um vídeo, e lá no exterior ele... Ô Keniston, será se eu preciso mandar um vídeo para este menino para consolidar a minha palavra? Eu estou lhe dizendo que lambe as feridas e ele é o candidato. Olha assim seguiu o sentimento e com todo o respeito que eu tenho pelo o lado lá dos meninos, que acabaram conversando, né? Foi totalmente imaturo. Então, assim, ele é o maior responsável hoje por toda essa guerra que poderia ter sido evitado lá atrás. Já pensou Rafael Ribeiro hoje candidato pelo MDB? Automaticamente, você acha que haveria essa guerra, essa briga? Não é? É o que eu chamo de que seria muito mais cômodo. Mais tranquilo. Sem contar que nós temos um governador que está em alta, tanto no país, tanto no Brasil, como no mundo do exterior. Está trazendo aí a COP30 a partir do ano que vem, né? Que vai ser um divisor de água também dentro da política brasileira. Enfim. São coisas que não tem como a gente fazer por ninguém e nem chorar leite derramado. Agora temos que encontrar a alternativa de aparar as arestas e buscar o melhor encaminhamento. Zaca, já vamos mudar de assunto, mas aí eu perguntaria, no meio disso tudo, Zaca, você, em determinado momento, lançou a sua pré-candidatura, né, a prefeito, e aí eu faço aqui uma provocação vascaína. Não seria mais bacana para um cara que tem o poder de articulação, de jogar nos 4 cantos do campo, vir como vice, ou para você já basta o Vasco de vice? Só, já basta o Vasco. O mandato de vereador, com certeza, né, Paulo? O mandato de vereador, com todo respeito, até pelo poder de mobilização, de movimentação, enquanto vereador, acredito que ele é bem mais saudável. Deixa vice ainda. 3 mandatos já, Zaca? Na verdade, nós entramos na suplência, mais 2, considera 3, né? Considera 3, né? Porque a terceira já vem agora para mais uma reeleição aí. Deus abençoar e o povo achar que produzimos o suficiente. Eu vejo assim, né? Não é querendo, porque você está aqui, puxar sardinha, jogar confete serpentina, nada disso. Às vezes você como um vereador, um parlamentar que tem uma atividade muito voltada para questões macro. Você está sempre muito ligado naquilo que resolve os problemas do que aqui nas demandas miúdas, né? Vocês têm, inclusive, um grupo, né, de relevância, né, de projetos relevantes, né, de propostas relevantes. Quando eu vejo isso, quando eu percebo esse nome, essa nomenclatura, eu vejo que tem muito vereador ali no miudinho. Cara, e a cidade que chegou a esse tamanho, a esse patamar, ela precisa de projetos grandes, maiores, com longevidade, que possam representar o futuro do que vem para Parauapebas. E você é um cara que eu coloco nessa conta, dos caras que não tem ficado aqui no miudinho, não está batendo pé em batente, está olhando as portas, está olhando as possibilidades. Como é que é isso para você? Onde é que você escolhe um modelo de ser esse parlamentar, Zé? Ô Debenval, eu acredito que talvez pelo próprio sentimento de pertencimento pela cidade que te acolheu, te abraçou, que te permitiu ser o que você é, seu pai, seu avô, né? E que olha para frente lembrando que as consequências do amanhã é justamente dependendo da nossa atitude do hoje. E Parauapebas, ela é uma cidade, né, que ela é hospitaleira, ela é ordeira, de um povo realmente trabalhador, é o povo operário que acorda de madrugada, que vai, que não dorme,
né? E a gente precisa trabalhar pensando no conforto do cara que sobe a serra, que chega à sua casa, que às vezes está sem água, né? Dos problemas do lixo, que às vezes a gente tem que estar o tempo todo buscando uma alternativa, para que de fato a gente crie conforto, né? Que amanhã, na hora que a gente falar assim, nós vamos colocar esgoto na cidade inteira, eu já não tenho mais o problema do lixo para entupir, né? Que eu não tenho mais o problema da água que falta na torneira. E assim, quando a gente pensa no polo de educação superior, a gente pensa também no nosso filho que estuda fora, e nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e de todos os filhos, não precisa necessariamente sair daqui. Eu acho que Paraupebas ela caminha com essa linha, ela é muito mais voltada, porque Paraupebas não é mais uma província, né? Nós somos uma cidade interior, nós somos a 4ª cidade hoje em quarto colégio eleitoral. Sim, isso sim. Não é à toa que isso acontece, né? Já estamos em um segundo turno. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar a coisa fora da caixa, porque na caixa da bolha todo mundo já sabe, né? Seguir, soprar e passa mais. Eu acho bacana quando você faz essa comparação familiar, né? Ter 4 filhos, né? 4 filhos, 3 netos. Já vou para o 4º neto agora. 4º neto. Essa comparação é muito bacana, né? Porque um pai que pensa no futuro, ele olha lá para os netos, ele não está nem olhando mais para os filhos, ele prepara os filhos para resolver as demandas dos netos, bisnetos, trinetos e etc, né? Então, eu acho muito interessante. Mas como é que se resolveria, por exemplo, o que é que você tem em mente, o que vocês discutem, para se resolver problemas cotidianos de maneira permanente? Falta d'água e lixo, só para citar 2 exemplos. Pois é. Não adianta a gente hoje em Paraupebas, isso é muito público e notório. Paraupebas não pode sobreviver das pessoas achar que fazendo poço artesiano resolve a vida dele. Por quê? Porque não temos aquífero, temos fendas, e fendas elas sobem e descem na medida do inverno e verão. Sem contar que na medida que isso vai passando, ela também vai sendo contaminada, né? Sim. Isso é fato. Então, poço artesiano não é solução em Paraupebas? Jamais, jamais. Ele é paliativo. Aí você vê a água que é captada hoje pelo SAEP do rio Paraupebas. Lamentavelmente, o nosso rio ele tem 140 quilômetros totalmente contaminado de metais pesados. Sem contar os assoreamentos que vêm. Dentro do estudo que nós fizemos agora, que nós criamos a Comissão de Assuntos Relevantes, o estudo mostra que o rio teria aí no máximo 15 anos de vida, né? Caramba! A água que o SAEP coleta hoje é uma água muito cara para se tratar. O SAEP não dá conta de chegar porque também não teve condições de fazer distribuição, e mesmo se fizer distribuição de rede, não teria condições de fornecer, porque dos 100% da água que ele capta, apenas 40% ele aproveita, 60% é dispensado. Então, nós temos um modelo hoje de captação que é totalmente fora de contexto. Resolve como? Resolve tomando medidas em parceria com a Vale, assim como ela fez em Itabira, quando ela fez em tudo quanto foi lugar onde ela tem grandes projetos, né? Chamar a parceria. Você sabe que 80% do nosso território está justamente dentro da flona de Carajás, onde está localizada a mina. Isso significa que os nossos mananciais também estão lá dentro. Então, hoje já existe estudo de viabilidade para a gente trazer água do gelado para cá, né? Que é um projeto totalmente viabilizado, já voltado a toda essa destinação através da Comissão de Assuntos Relevantes, colocando em todos os entes envolvidos para poder realmente discutir. Fizemos isso, a própria Vale é consciente. Falta a atitude do pessoal que mexe com água aí, parar com aquela coisa de mesmice, de achar que se eu contratar um carro-pipa eu vou estar beneficiando alguém, e acaba não fazendo o benefício geral, que é levar água para a sociedade, né? Então, assim, eu costumo dizer que a gente não tem que apontar culpado. A gente tem que apresentar alternativas para que, de fato, se resolva. Isso é a questão da água. E se tratando de água, isso ficou muito claro, né? Que, às vezes, aqui, a gente pode até olhar para o governo municipal como responsável, mas o SAEP é uma autarquia. Foi dado uma vida própria para resolver aquele problema especificamente, coisa que não foi resolvida até hoje, né, Zaca? Pois é, então assim, a gente espera e naturalmente, às vezes quando a pessoa assim, terceirizar o sistema de água, voltado com esse modelo até seria interessante, né? Porque o SAEP ainda vive na dependência
do subsídio do município. Já não poderia mais isso acontecer. Exatamente. Afinal de contas, existe uma proibição. E quando você gasta recurso de um lado para suprir a necessidade do outro, você acaba atrapalhando tudo. Então, há necessidade, eu acredito que o próximo prefeito que aqui vier aceitar, se Deus abençoe o cara se eleger aí, né? Ele precisa colocar também no seu plano de governo ações dessa natureza, buscando a parceria da Vale, para a gente poder resolver isso. Porque não é tão caro, viu, Demerval? Imagino. E a outra alternativa é o segundo lago da Nova Carajás, né, que tem água em abundância, que naturalmente dá para também fazer uma grande captação. Então, assim, nós temos as alternativas, basta a atitude de querer resolver. E eu, até o final do ano, ainda vou brigar muito por isso. Perfeito. Já iniciei uma conversa com o Veloso, né, com a Vale, para que a gente estabeleça justamente uma nova agenda para a gente discutir já o projeto de como fazer isso. Bom, eu diria até que um vereador que está terminando um mandato deixar um projeto, ou seja, não ser reeleito, é muito ruim para aquela solução, né? Sim. Porque ele apresenta uma solução, tem os estudos, tem os levantamentos, tem conhecimento daquilo, está na palma da mão, aí de repente esse vereador, não estou fazendo campanha para você não, estou apenas dizendo que é uma questão de solução de continuidade. Sim. Então é muito ruim quando você tem um projeto que ele demanda tempo e você não tem condições de tocá-lo, né? Embora você, Zacarias, eu sei que como cidadão você funciona como um vereador e como vereador você funciona como um cidadão. Bom, então vamos, dito isto, né, que é uma coisa muito complexa, isso daria um podcast só sobre essa questão água. Sim. Lixo, qual seria a solução permanente para esse problema diário? Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou um cara, e agradeço a Deus todos os dias que eu sou iluminado e sou muito abençoado. E os grandes projetos, geralmente, por alguma situação ou outra, acaba chegando. E a questão lixo chegou para mim através do Denis, que hoje é até o operador do Carlos, o Carlão lá do Carajás, né? Sim. E ele veio discutindo e eu olhando aquele negócio, como eu já vinha há muito tempo olhando essa situação do lixo, buscando alternativa para a gente acabar de vez com esses aterros controlados, com desaterro sanitário, porque querendo ou não, a gente acaba ainda tendo uma gravidade muito grande, que são o chorume, que acaba contaminando nossos lençóis, os lençóis. Uhum. Aí, uma vez, sem estar vereador, eu levei um projeto pro prefeito Daci. Só que é aquilo que eu falo, político sem mandato é vidro de perfume sem líquido. Você sente o cheiro, mas não fixa, né? Então, assim, daí nós passamos para discutir, aí o pessoal da Amazon Green, que é a detentora do projeto, só tem esse projeto em 6 países. O Brasil hoje já está começando a expandir. Hoje nós já temos Paragominas, São Paulo já tem outras cidades que já estão em fase de implantação. Paraupebas, o governador, o estado do Pará, o governador também já se predispôs, né, na conversa com o próprio presidente Lula, que deve estender isso para umas 6 cidades aqui no estado, né, que é a transformação do lixo, retirando apenas o ferro e o vidro em lixo zero, aonde você vai transformar em combustível o óleo diesel, que vai poder ser utilizado pela própria frota da prefeitura com custo muito menor, né? E a energia, que também pode ser utilizada para no caso, para os equipamentos públicos, né? Que chama, que são os prédios, que são as escolas, tudo. E ainda tem o resgate do carbono que é produzido em oxigênio, transformando, construindo uma grande estufa, onde lá você vai produzir o fruto que você quiser, a verdura que você quiser, né? Que já pensou tudo isso aí num curto espaço de tempo, né? Fazendo isso ser acelerada a sua produção, podendo levar um produto para a merenda escolar, para a mesa do cidadão, com um custo muito menor e com qualidade muito maior. Então, esse projeto hoje é um projeto que tem aproximadamente um custo de 600 milhões de reais. O município só vai entrar com a área, que já foi doada, inclusive, a área. Né? Isso está bem adiantado. Olha. Nós estamos agora trabalhando na questão da definição do plano de resíduo sólido, para a empresa já começar a trabalhar todo o processo de licenciamento. Isso é né? uma boa novidade, hein?
E depois já vinha a questão da concessão, né? Que naturalmente isso vai proporcionar um ganho. Sem contar que nós vamos poder cuidar do lixo de uma cidade até 100 quilômetros e podendo a cidade ainda fazer um transbordo de mais 100. Resultado disso, nós teremos divisas, né, de emprego, de emprego e renda, né, de recurso financeiro. E Parauapebas se colocaria na vanguarda disso, hein? Porque, pelo que eu sei, não existe nada próximo daqui com essa pegada, né, de resolver esse problema do lixo dessa forma, beneficiando e trazendo benefício para a comunidade, né? Sim, sem contar o selo verde, viu? Que todas as cidades que se agregarem ao projeto, e você não vai atrapalhar as empresas que coletam lixo. Sim. Elas vão continuar. São coisas diferentes. Coisa né? diferente. Perfeito. E, então, você não inviabiliza o outro, né? Você vai ter um projeto com uma magnitude de resolver e colocar um legado para a vida inteira, você vê na coisa funcionando. Né? E uma coisa, matéria-prima a gente tem. Recentemente nós tivemos essa crise do lixo aí, que mostrou que em pouquíssimo tempo que não é coletado, o lixo acumula, vira uma montanha. Ou seja, a gente tem matéria-prima. As cidades no entorno aqui têm matéria-prima. Muito. Há uma necessidade mesmo de se evoluir para essa tecnologia aí, né, Zeca? Não é à toa que a empresa veio e enxergou isso aqui. Perfeito, né? perfeito. Passando uma rápida pincelada com relação à questão do lixo, do problema que nós tivemos, ali foi uma mudança de uma empresa para outra e, obviamente, criou toda aquela situação que hoje a gente já percebe que o pessoal está botando para valer e já diminuiu aquele impacto da cidade suja. Zaca, eu vou voltar ainda aqui ao assunto político, ao cenário atual, as conjunturas e as conjecturas. Por 2 momentos ou mais, você falou em taca, que se não resolver o problema, que se não se administrar as eleições, Parauapebas pode cair em mãos erradas, que pode ser muito difícil. Guardada aqui a necessidade que se tem de não possibilitar a gente ter aqui direito de resposta, né? A gente não abrir aqui, não criar pauta para os outros. Quando você fala disso, é uma preocupação sua, é uma preocupação que você tem percebido, porque o que eu observo? Há um sentimento nesse momento de que o governo atingiu o seu pico, né? É hora de fazer uma mudança. O governo Daci, o grupo Daci está há 16 anos no poder, portanto há um desgaste natural e há uma quase visível necessidade de mudar, de fazer essa mudança, de fazer essa transição. Mas ela não pode ser para qualquer um e nem para qualquer lugar, né, Zaca? Isso eu também entendo, que nem toda mudança, ela só por ser uma mudança é boa. Então é preciso comunicar isso para a população, mas há um sentimento aí que mostra isso. Qual é o teu pensamento? O que é que você tem analisado? O que é que você tem percebido no meio da população com relação a essa questão? Mudança e os entes envolvidos. Edemerval, a gente já vive isso. Eu já vivo Parauapebas há mais de 33 anos e eu vim para cá para tomar conta de uma determinada área, né, do nosso saudoso Faisal, né? E logo em seguida a gente já estava envolvido na política. Então, eu não posso dizer que eu seja um PhD quando se trata Parauapebas, mas eu sou um cara que eu vivo ao longo da história, não só o sentimento, mas eu vivo de fato, como se diz, o mão na massa, né? E todas as decisões políticas, mesmo ganhando ou perdendo, a gente sempre teve sentado, né, nas mesas das cabeças pensantes. Sim. O que é que eu vejo hoje, né, natural, que eu estava conversando esse dia com um político, que é até um pré-candidato, mas eu não tenho condições de andar com o governo. Não, mas ninguém está te chamando para andar com o governo, não. Nós estamos te chamando para a gente traçar uma linha, um projeto voltado à bandeira de Parauapebas. Porque se a gente não se unir, nós teremos uma situação complexa de pagar um preço muito caro. Porque a gente vê que é onde existe o desequilíbrio, que é onde não existe o respeito, que não existe o sentimento de família, que não existe aquela coisa que se pega dentro da relação de comunidade, de poder entender como é que é o processo, né? A gente vai pagar um preço caro. Ou seja, política não é na marra, na tora e não é na agressão. Jamais. E um detalhe, o prefeito Daci encerra seu mandato dia 31 de dezembro,
Eu acho que existe uma indignação da sociedade voltado a situações que eu acredito que se a gente tivesse sido mais incisivo na questão do controle e não deixar uma cidade jardim, né, ser recebida pelo município com a bagunça que é, com o custo que é. E eu deixo bem claro uma coisa: é meu sonho de fazer a Buriti devolver centavo por centavo de cada recurso que nós gastamos com eles, por essa, com todo respeito à safadeza, entendeu? De entregar um bairro do jeito que é, com casca de ovo, sem drenagem, invadindo mananciais, né, sem o devido respeito ao contrato que eles fizeram, inclusive sem o maior sentimento de contrapartida social, ainda com ações de despejo e tudo mais. Aquilo que era sonho que tornou pesadelo. Então, eu sou esse cara que eu vejo dentro da realidade, que a indignação que se tem, porque assim, eu sempre falo isso para Ciraci, a gente precisa olhar mais para a região periférica, né, porque foi onde os caras menos investiram, venderam o lote mais barato, e é onde existe a maior necessidade de se passar o batom. Perfeito, né? Perfeito. Então, assim, se você for analisar... E quando eu digo isso, eu converso com o Hamilton Ribeiro, que é meu amigo, né, que é o dono do Parque Carajás, tenho a mesma relação. Eu falei, Zaca, não precisa deixar, não se zangar com a gente, não. Se tiver que envolver a gente no meio, desça o cacete. Assim a Nova Carajás. As incorporadoras ainda continuam recebendo, Demerval, milhões e milhões de reais, e a prefeitura gastando 200 milhões para corrigir a cidade de Jardim. Isso é uma loucura. Então, a política... E isso se resolveria antes de fazer qualquer lançamento de venda. Sim. Entregar o bairro para o município, ou seja, para a prefeitura, já saneado. A nossa negligência foi receber. Aí, por que eu estou fazendo isso? Estou trazendo essa discussão. Porque para mim poder me pautar dentro de um sentimento político pela indignação das pessoas, eles precisam entender que no momento que eles assinaram um contrato, eles assinaram um contrato bilateral, que tinha as cláusulas a favor dele e também as contrapartidas. E isso não foi observado e ninguém observou. Então existe hoje a necessidade, viu, Demerval, de todo esse parâmetro, e a gente tem muita coisa por fazer. Né? Paropebas é uma cidade que foi construída em muitas mãos, e automaticamente a gente precisa estar muito atento que o sentimento que eu tenho de indignação contra, de repente, uma pessoa ou um modelo de governo, ele não pode ser o bastante para que eu coloque a Paropebas em mãos erradas. Olha o que nós temos. Sim. Tu está colocando a tua vida, ao invés de ser um médico, um veterinário. Cuidado. Eu chamo a atenção todos os dias. E eu estarei nos quatro cantos. Eu gostei de você botar isso aí, porque nós temos médico e temos veterinário, né? Na disputa, né? Sim. Né? Sim. Eu achei boa a analogia, viu? Isso é bom. Né? Isso aí dá uma campanha boa. Pois é, e assim, não, e acabo não fazendo nenhum tipo de apologia, nenhum tipo de destinação de apoio ao doutor, né? Não é isso? Perfeito, mas perfeito. A questão é a minha vida. Paropebas é a minha vida. Eu tenho que lembrar que é o meu reflexo. E independente disso aí tudo, né? Nós estamos falando aqui, lógico, na oratória, na retórica, né? Mas se pegar no lado prático, no final das contas, quando a vida se deteriora, ela vai cair nas mãos do médico. Sim. Né? Sim. Saca, você sempre foi um camarada. Eu sempre olhei você para além, sempre, como uma espécie de analista, né, na comunicação do que se desenvolve na política. Eu sempre olhei para você como um camarada que usou a polêmica quando era necessário. Sim. Eu não considero você um vereador polêmico, mas se preciso for, você não arrega, né? Como é que... Eu digo que sou mais pacifista do que polêmico, sim. no geral. Sim. Porque a polêmica ela pode até chamar atenção num determinado momento, né, Zaca? Mas ela não é uma coisa que sedimente o discurso, né? Para você sedimentar o discurso, tem que ser aquilo que você falou aqui da água e do lixo. Você tem que ter estudo, você tem que ter base, você tem que ter pesquisa. E isso você não precisa bater na mesa, né? Um estudo vale pelo seu conteúdo, né? Mas quando você pega o microfone, se precisar partir para cima de um adversário, de alguém que está te contestando, só por contestar, você faz isso na boa. Com certeza. Acho que talvez isso me faça com que as pessoas tirem de mim a minha essência. Né? Eu não posso ser apenas um ator, né, que vou estar vestido com aquela roupa para fazer uma representação. O mandato, ele é representação. Porém,
parlamento tem dentro da sua característica, dentro do seu propósito, toda a relação que você precisa consistir naquilo que você não pode estar vendendo ilusão para as pessoas. E eu não gosto que as pessoas tentem fazer com que isso na minha fala, no meu comportamento de sempre estar com posições definidas, eu ficar em cima do muro para agradar de repente o sistema midiático. Eu não gosto disso. Então, às vezes eu faço questionamento, igual aconteceu lá na época, caso recente agora, quando um colega não teve o que fazer. Sim. Encheu a caminhonete de nossos irmãos aí, os índios, né? E levou lá para a Câmara para fazer um protesto dentro de uma relação que eu não concordo. Não é? Eu não concordo, eu vou me posicionar que não concordo. Tem direito? Tem, mas pague a obrigação quem de fato tem que pagar por ela. Sim. Né? Quem que faz o buraco na nossa terra e leva o minério? É a Vale. A Vale tem que pagar. Quem que é obrigado por esses povos originários, que eu acho um absurdo eu deixar de falar o índio, povo originário. Né? Mudou o nome como se isso fosse mudar tudo. Tudo. Né? Se eu tenho uma origem. A realidade está toda aí. A origem, né? Né? Aí poxa, a FUNAI que tem que cuidar desse povo. Sim, né? Perfeito. Agora eu vou deixar que automaticamente os caras que têm condições de poder cobrar de quem direito fazer o município. Eu falei isso pro prefeito, falei assim, prefeito, isso acontece se eu abro muitas pernas para essas coisas. Porque eu não deixaria chegar aqui para o cara vir fazer chantagem, fechar departamento, deixar de cuidar aqui da nossa região, do colono, que de fato precisa ser cuidado, né? Igual eu andei ali agora há pouco pelo Jorge do Bambu, né? Tempão sem equipamento entrar, e os caras colocando máquina lá para cima. Tem direito? Tem. Mas primeiro cuidar da minha casa, depois cuidar da casa do outro. Exatamente. Até porque o índio ele já está acostumado mesmo com a natureza. Quem precisa de ter estrada, escoamento, precisa do beneficiamento na terra é o homem branco, dito homem branco, né? Quem dera, né? Você sabe que os caras precisam de estrada porque você anda de Hilux, anda de carrão. Tem isso, então né? tem que ter. Já de acabou, avião, acabou essa história. Acabou. Também tem um avião. O cara anda até de avião, meu amigo. Né? Então, assim, a gente... É igual que nós temos um município, nosso município, um cantinho dele, por trás da serra, que chama Santa Rita, né? Nós temos que cuidar, porque Orilândia, quando nós fomos lá para negociar com eles, queriam o recurso anual que a gente não recebe do Onça Puma. Olha isso. Entendeu? Não é? Então, muito fácil. Se eu cuido aqui do Marabá, que não tem nada a ver conosco a questão do território. Contestado, né? Do território, né? Sim, As pessoas estão lá e se respeita a pessoas. Agora, território, eu teria que mudar o mapa cartográfico, eu acho que isso é a função do Braz. Sim. O deputado vai ter que mexer isso. Temos representantes. Temos representante. Dá o território para nós, vamos cuidar. Você pode ficar com a mina, não tem problema. Vamos continuar pagando o social. Até por uso capião. Já cuidamos disso a vida inteira. Já pensou, moço? Né? Já dá, pega do Itacaíba para cá, tudo nosso, deixa a gente cuidar. Exatamente. Já que eles não cuidam, não têm condições de cuidar, é longe geograficamente, dá para nós aqui. Pronto, seria uma forma, porque eu vou legitimar minhas ações. Perfeito. Porque eu vou entrar agora com um projeto de lei lá na Câmara, eu vou acabar. E todos esses termos de cooperação, ele vai ter que ser discutido amplamente, não por presidente de associação, como é feito, porque eu questionei isso na vez passada, e eles conseguiram me dando um signal, né? E quando eu vi, já estava assinado. Eu vou entrar com o projeto de lei, e toda e qualquer discussão, ela vai ter que ser amplamente discutida entre as duas câmaras. Tem que ter um termo de cooperação, mas legitimado por lei. Tem que ter o orçamento de lá para isso, o orçamento de cá para isso. Aí vai acabar com essa história. Zaca, aumentou para 17, né? Aumentou 2 cadeiras. Isso foi bom, foi ruim? O que é que isso significa? Embora muita gente diga, e eu concordo, que deveria ser até muito mais. Paraupebas mostrou recentemente mais de 200 mil eleitores, mais de 300 mil habitantes, ou seja, a gente já tem um número de vereadores pequeno para o tamanho da população, em termos de representatividade. Isso, imagino eu, que não impacta em nada os repasses do município para a Câmara Municipal, né? Aumenta ali o número de gabinete de assessores, mas isso seria dividido entre os já existentes. Sim. Como é que é esse processo? Explica para a gente e no que isso beneficia a cidade. A única coisa, você sabe que eu votei para 15 e me questionaram por que eu votei para 15, Sim. né?
O que eu vejo? Que dentro do parlamento, o parlar, o discutir, você não discute só o sentimento da tua ideologia, tu discute a tua cidade. Não vai longe não, vai para Marabá. O prefeito faz o que faz e os caras não se entendem. Lá tem 21. Eu sempre citei isso. Sim. Então não é a quantidade que vai melhorar a questão da representatividade, né? É a qualificação de pessoas, o poder de representatividade que cada um vai ter que impor na hora das suas escolhas, né? Que pessoas que tenham condições de poder olhar a questão, porque eu não preciso estar em todos os bairros. Segure o raciocínio para você seguir nele, e eu vou fazer aqui um parênteses só para dizer. Nós estamos discutindo aqui as escolhas para executivo, mas as escolhas para vereador também tem que ter muita atenção. Sim. Porque a gente pode estar, inclusive, diminuindo essa qualidade em nome da quantidade. Sim. Fecha parênteses, segue. Pois é. Então, assim, eu não preciso estar em todos os lugares. Hoje, o sistema de comunicação, porque a sociedade que elege o seu vereador, ela tem que estar antenada com ele, tem que fazer parte desse mandato. Perfeito. Eu tenho um gabinete virtual e lá você pode reclamar, você pode sugerir, né? Você pode apresentar dentro da sua realidade o problema que você vive ali naquele momento, para que a gente realmente dê celeridade. Né? Mesmo que nós tenhamos aqui 21 vereadores, não vai eleger 21 vereadores, um vereador por cada bairro. Né? Sim. Nós ainda vamos ter uma diferença muito grande. O ideal seria isso, né? O ideal seria fazer uma espécie de distrital, né? Exatamente. Isso. Mas isso não passou e não vai passar, não tem jeito a gente ficar trazendo isso. Perfeito. Então, quando eu discuto a questão de quantidade, não é o tamanho, né, de cadeiras que eu vou colocar, a quantidade de cadeiras que eu vou colocar lá na Câmara. É a quantidade de cabeças que nós vamos colocar lá na Câmara. E o poder de discussão, de divergência, ela se torna muito maior, muito mais difícil para se buscar um encaminhamento e um entendimento sobre determinada matéria. Zaca, hoje estamos ali a pouco menos de 100 dias, um pouco mais de 90 das próximas eleições. Sim. Há possibilidade, dentro da sua visão, de ter mesmo um segundo turno? Pela lei, nós poderemos ter, se não ninguém ganhar no primeiro turno, né? Mas como está colocando, existe aí pesquisa de todo jeito, né? A gente poderá ter segundo turno? Na tua opinião, você acha que essa eleição vai para um segundo tempo aí, para uma prorrogação? Eu acredito que sim, mas eu quero voltar justamente ao divisor de água. Sim. A partir de amanhã, né, a gente vai ter uma verdadeira noção. Entendi. Você falou disso aqui antes, e o amanhã, essa terça-feira, dia 2, ela pode mudar isso, né? Ser determinante. Perfeito, entendi. Determinante. Porque não dá nem para a gente falar de quantas vias nós temos. Nós temos vários candidatos. Né? Sim. Vou até citar o nome deles aqui. Nós temos hoje o Rafael Ribeiro, que é o candidato do governo, o nosso deputado Kens, que também é pré-candidato. Né? Aí nós temos o Hipólito, da H2, nós temos o Dr. Felipe, pelo PL, nós temos a Grazi, né, pelo PSD, que é a filha do Hamilton Ribeiro. Sim. Então, assim, nós temos o... Doutora Maura ainda está na corrida ou não? Eu não sei, eu vejo não falar o nome dela, mas eu não tenho certeza. Doutora Maura, que seja também respeitado, gosto muito, né? É uma pessoa do nosso meio. Tem aí o Aurélio Goiano. Enfim, nós temos essas figuras todas dentro de um contexto onde, a partir de amanhã, a gente vai dizer de fato quais são. Se Bolsonaro levantar a mão do doutor Felipe, isso tem uma simbologia, né? Tem uma simbologia. Eu acredito que hoje já daria segundo turno, né? Saquei. Hoje daria segundo turno. O que a gente tem aí é justamente dentro dessa busca de pensar a bandeira de Paraupebas no sentido de uma juntada de segundo turno, o destino de verdade para quem de fato a gente quer colocar, né? No restaurante, né, Zaca, você tem um cardápio e você tem ali a ilha onde tem salada, tem carne, tem frango, tem peixe, tem feijão, tem arroz, tem macarrão. O cidadão tem tudo isso nesse cardápio político. O cidadão tem que saber o que tipo de reação no estômago ele quer ter nos próximos 4 anos. Sim. Porque a escolha que ele fizer agora pode dar um revertério, né, como se dizia antigamente, uma diarreia. Eu costumo dizer aqui, até fazendo um pouco de... brincando com o cenário, eu prefiro que o médico me passe um AS, um paracetamol, qualquer coisa, do que me passe um Gardenal. Então, automaticamente, eu costumo dizer isso. Muito.
Para bons entendedores, minha palavra não basta. falei nada, só estou dizendo para ti que dentro do cardápio. Não, perfeito, né? Perfeito. Né? Você que escolhe. Né? Já tem. Seu alimento, seu remédio. Pronto, né? Então dentro do cardápio vamos inserir todos. Exatamente. Zaca, você vai estar amanhã lá no Movimento Patriota? Com certeza. Você já está desde hoje, né? Você veio com a camisa do Brasil. Eu estou aqui, todo verde e amarelo, já com coração, sentimento. Eu costumo dizer para as pessoas o que é que vai me diferenciar do que sou. O homem que não respeita as suas origens, ele não respeita, ele não vai ser respeitado. Nem os outros vão respeitá-lo. Então pronto, pelo menos eu quero ter essa característica. Sim. Não vou estar lá pedindo voto para nenhum dos candidatos que estão do lado de lá. Vou estar lá sendo solidário, né, e mostrando que valeu a pena o movimento que nós fizemos aqui na época das eleições. Né, fui republicano, inclusive, parabenizando o atual presidente, né? Dizer que não mudava de nada, mas... Zaca, na política, o cara tem que ter essa ideia, essa concepção de fair play. Sim. Né? É um jogo, é uma limpo. Disputa, é jogo limpo, você pode se posicionar, mas você não pode jamais achar que o que você quer tem que ser imposto. Saiu o resultado das urnas, você tem que ter a hombridade de ir lá, apertar a mão do outro, parabenizá-lo e desejar boa sorte para os próximos anos. Né? Nada de torcer contra. Eu costumo dizer, Demerval, que eu desejo sucesso e sorte para os fracos. O cara que chegou lá, Deus já abençoou. Então, eu tiro a sorte fora. Sucesso, êxito, né? Êxito. Trabalhe muito. Faça valer a pena a confiança que depositaram em você, né, Zaca? Eu acho que é o caminho. Isso. Né? E quem torce pelo pior, né, quanto pior, melhor, esquece que se o circo pega fogo, a gente está lá dentro também. Sim, nós fazemos parte da minha tripulação dessa nave. Estamos lá, né? A nave Paraupebas, ela é comandada de 4 anos por um piloto, mas nós que estamos lá dentro. Zaca, eu quero convidar você para a gente voltar aqui. Hoje eu gostaria muito de ter falado mais sobre você, sobre sua vida, sobre o parlamentar Zacarias, mas a gente acabou ficando muito na redoma política, porque, de qualquer forma, é a pauta do momento mesmo. Sim. Tá, mas eu quero deixar aqui, quero fazer com você uma série de entrevistas, tá, para a gente bater papo sobre vários assuntos. Alguns aqui que a gente pontuou hoje, dá um podcast todo. Sim. A sua vida daria vários podcasts, mas a gente ficou nesse assunto aqui porque eu acho que está palpitante, está pulsante, é o momento, e a gente marca a sua vinda a outro momento aqui para a gente bater um bom papo. Tá bom. Eu só gostaria que, se você lembrasse daquela situação das chácaras, do sol e da lua. Sim, eu convidei você para isso, Zaca. Pô, era sobre isso, rapaz. Olha, eu estava passando batido aqui mesmo. Foi por conta desse assunto que eu falei, Zaca, bora lá, porque esse assunto está verdinho, está pulsante, está fresco, está no momento. E resolveu ali, rapaz, uma tremenda dor de cabeça de uma população que eu diria, até por proximidade ali da Praça dos Pioneiros, é uma população pioneira. É gente que está ali, que estava tranquilo, de repente a vida seguindo o fluxo e recebe uma intimação, uma orientação da justiça de despejo. Zaca, por favor, faz uma linha do tempo aí, como é que foi esse assunto, como é que isso aconteceu e como foi resolvido por você, inclusive. Com a sua participação. Melhor. É melhor assim, botar nesses termos. Demerval, foi a segunda inserção, né, que nós fizemos junto ao Vale. Tempos atrás, nós começamos essa discussão e até então a Vale havia prometido que iria parar essa movimentação jurídica. E quando recentemente, mais uma vez, o desespero, né, Dona Maria nos procurou, que ela estava sendo despejada, mas que os caras estavam negociando com ela, né, que o valor lá de 180 mil, se ela pagasse 80, estava bacana. E, lamentavelmente, assim, acabou muitas pessoas ainda vendendo casas, deixando de fazer. E daí a gente foi para cima da Vale mais uma vez. Porque eu cobro muito da Vale a contrapartida social, uma coisa que vale muito. E aí eu respeito, é igual eu sempre converso com o Veloso, eu digo que eu não tenho intenção de ser um algoz contra a Vale, até porque ela é nossa galinha dos ovos de ouro. Sim. Mas eu tenho que bater e me preocupar na questão contrapartida social. Né? Porque o ônus social que é causado pela mineradora é muito grande.
Então, eu tenho que aplaudir no momento que eles realmente trazem a mão à palmatória, mas mostrei dados para eles, que a Vale não é uma incorporadora, né? Sim. E né? que a própria Valia, Vale né? não vende casa. Não vende casa. Não é? A própria Valia, hoje, o plano de previdência da Vale, que antigamente era vinculado a tudo, é o quinto maior do Brasil, com 5 bilhões de reais em caixa. Ei, Veloso, bora acordar pro tempo. É injusto isso. E foi muito eficiente ele. E na última sexta-feira, Foi. Na última sexta-feira. Ele havia marcado uma reunião que era para ser na terça. Eu acabei não vendo a mensagem, porque é muita coisa. Né? E aí marcamos, conversamos. Não, foi na quarta-feira. Foi ali, quarta, quinta ou sexta. Foi mais ou menos isso. Eu estou dizendo isso porque eu tenho uma parceira de bancada lá no rádio, que era uma das que ia ser despejada das casas lá do Chácara do Sol, né? Sim. É Chácara do Sol ali, né? Sim. Então, assim, a forma como a gente trata a Vale, o respeito, a credibilidade que nós temos, nos rendeu um benefício para essa sociedade, onde a Vale reuniu o seu conselho e perdoou todas as dívidas. Caramba, hein? Cara, esse perdão dessa dívida não é só para Paraupebas, não. Em todas as cidades aonde a Vale né, estava com esse problema. E aí o que acontece? A Vale estava deixando de resolver. Mas sejamos justos, Paraupebas startou então isso. Nós startamos. O vereador Zacarias startou isso. Digamos que a jurisprudência foi daqui. Sim. Né? Foi aqui que, ao resolver um caso aqui, isso serviu para todos os outros problemas que estavam... Então, assim, aí eu não posso deixar de puxar a sardinha. O vereador Zacarias fez essa manifestação, respeitosamente, a Vale nos atendeu, se preocupou com a causa, e eles entenderam realmente coisa que valeu muito. Foi assim, olha, nós não somos incorporadoras, nós não podemos estar mexendo na vida. Então, há mais de 20 anos, pessoas que não dormiam, eu tive a satisfação de poder dar essa notícia. Claro que, no primeiro momento que eu cheguei para dar a notícia, assim, gente, eu consegui 50%. Aí eu olhava para cara do outro, aquela coisa. Aí eu assim, e se eu disser para vocês que a dívida de vocês foi perdoada? Caramba, hein? Tu é louco. Cara, que coisa linda. Eu vi a minha parceira chorar. Eu vi a minha amiga Rose Valente, vamos para dentro. Eu vi ela chorar. Eu vi aquela moça feliz, alegre, pulando nos corredores da rádio, quando isso foi resolvido. E quando eu olho para essa alegria, para essa manifestação, para essa gratidão, porque ela ligou na hora para você, e foi isso que fez eu dizer, vamos chamar o Zaca para ir lá no podcast para a gente falar disso. Eu tinha visto o antes dela. O antes dela era uma moça cabisbaixa, era uma moça preocupada, uma moça que estava sem dormir, porque poderia ser despejado. Eu fico meio emotivo de falar disso, porque eu vi esses dois momentos, viu, Zaca? Então, o que foi resolvido ali não foi um problema jurídico, que foi resolvido ali foi um problema de vida, de sonho, de estabilidade emocional e habitacional. Deixar de ter um pesadelo e sonhar de verdade, né? A realização do sonho. Exatamente. E assim, nós temos figuras assim interessantes, igual o próprio Arias. O oficial de justiça chegou lá e ele não estava. Aí a funcionária acabou levando o oficial de justiça no cabo de vassoura. Foi mesmo? Rapaz, a ex-vereadora Teca deixou de morar na sua casa porque teve que sair. Então lá tinha dívida de 3 milhões de reais. Né, e ainda que fosse de 5, de 10, de 20, não é o negócio da Vale. Não. Mais 80 mil, como é o caso da Dona Maria, para a Dona Maria é muito, para a Vale não era nada. Sabe que ela acabou gastando isso? É mesmo, né? Só com direito trabalhista? Imagino. Sim, então assim, hoje nós temos nas mãos, e a satisfação é essa, de ter justamente as pessoas livres desse empecilho, aquilo que eu te falo, gosto de trabalhar pelo atacado, né? E você meio que, eu não vi, né? Não sei se eu estou errado, mas eu não vi você usando isso, pegando isso, porque eu resolvi isso, porque eu fiz isso. Eu não vi você pegando essa pauta, esse tema e fazendo palanque com isso. Poderia fazer, tinha até direito de ser um político, mas não fez. Eu acredito que as pessoas beneficiadas, elas vão dizer para alguém. Eu acho que vale muito mais a propaganda. Hoje eu estava com a camisa da Polishop, eu vim para cá, né? Como eu trabalhei a vida inteira com marketing multinível, eu digo que o marketing boca a boca é o mais perfeito para se mostrar porta boca a boca. Boca a boca. Né? Assim, eu igual falei, pessoal, pedi apenas serenidade e respeito na hora da escolha do seu candidato a prefeito. Não pedi voto para mim, falei para eles, eu sou político, a reeleição. Eles não estão obrigados a poder seguir esse sentimento. Você fez isso dentro do mandato que você já tem. Sim. Se as pessoas te derem outro mandato,
Beleza. Mandato é vestibular, todo Exatamente. Você estudou, se for bem avaliado, cara, você está dentro. Né? Perfeito. Né? Acho que o tempo uma hora vai dizer assim, Zaca, vai cuidar lá do teu peixe, deixa eu... Mas enquanto eu tiver força, tiver fé, é igual você falou assim, poxa, você também foi pré-candidato a prefeito. Espero um dia ser prefeito de Paraupebas, usando justamente todo o meu conhecimento, toda a minha história, todo o meu legado, né, de poder um dia fazer uma gestão. Né? Um dia você vai voltar aqui para nós falar do peixe, porque o seu peixe é polêmico. E bom. E bom, né? É o melhor que tem. Zaca, eu e você, nós já tivemos uns trancos e barrancos no off. Nós nunca levamos nossas encrencas, nossos arranca-rabo. Os entreveiros. Nossos entreveiros para o ar. Nunca. Eu tenho um respeito muito grande por você, como parlamentar, como cidadão, como pai de família. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha o direito de criticar, que a gente não tenha o direito de avaliar, o direito de chamar na chincha, porque eu, como cidadão e como comunicador, estou sempre fazendo a avaliação da cidade. Mas sempre também admirei a sua postura, porque você cunhou para você uma personalidade política do cara que pode discutir um assunto com toda a veemência e daqui a pouco você já está no outro estado de espírito tranquilo. Normal. Você não leva desaforo para casa, mas você também não toma isso como ressentimento, pelo menos eu penso, como rancor, como vingança, como nada. Eu vejo que você é um cara que trata de cada assunto no momento que o assunto está em voga e segue adiante, de peito estufado, cabeça erguida, altivo e sempre em nome do parlamentar. Né, do conversar, do bater papo, do discutir, do dialogar. É isso ou estou errado? Tá certíssimo. Eu costumo dizer, aqui tinha um advogado da Vale chamado Ricardo Brito. Era o cara mais chato da natureza. E quando era época de eleição, a gente brigava, a juiz era minha parceira, tal, aquela coisa. Aí eu vou falar para ti o que aconteceu comigo e o Ricardo Brito. Terminadas as eleições, ele chega assim, Zaca, vamos largar para lá. Eu sou tinhoso, você também é? É nóis, né? É nóis. Não, na verdade, o que eu costumo dizer é o seguinte. Eu espero do meu amigo, quando tiver alguma coisa, antes de colocar o sentimento, Zaca, porra, o que tá acontecendo? E, na verdade, depois eu vou te contar a história nos off, naquele momento que tava passando. E eu sou isso. Você me contou. Você me contou, você me mandou mensagem depois. Bom, gente, só para entender do que nós estamos falando, né? Eu critiquei o Zaca no ar, o Zaca me ligou e nós pegamos os facões. E ficamos tirando de lá e tirando de cá. Ele atirava de lá, eu atirava de cá e a gente ficou se atirando. Quando terminou o dia, a gente estava os dois mortos, um para um lado e para o outro. Duelo é isso, né? Às vezes morrem os dois. Mas o que eu acredito que a gente não pode ser aquele falso. Né? Jamais. Eu estou aqui. Os meus melhores amigos nasceram justamente por esses embates, porque assim, a gente aprende a conhecer a essência da pessoa, né? Sim. E essa essência é bacana porque em determinado momento alguém, fulano é isso. Cara, pode até achar, mas não é isso. Né? Eu sou o cidadão que abre a porta da minha casa para tomar café com quem chega para me visitar na minha vida inteira. Se você está convidado para ir lá comer um cuscuzinho lá com ovo, beiju, né? É o meu estilo. Perfeito. Uma mesa redonda. Você é de onde, Zaca? Sua origem? Eu sou tocantinense. Eu fui goiano, tocantinense. Cuscuz na veia. Com leite de coco. Leite. Não uso muito isso não, porque o coquinho já está lá da terrinha, mas podemos inserir. Pode. Né? Podemos inserir. Zaca, quando você falou que é bom que se tenha pessoas assim, porque você conhece a pessoa como ela é, do que você ter aquele cara que ele está sempre de boa, né? Ele vai engolindo os ressentimentos, os rancores, as pitombas, os sapos, e um dia ele explode. Esse cara você não conhece. Mas o cara que ele reage, dado o momento, a gente conhece a pessoa, sabe como ela é. Eu vejo isso em você lá na Câmara. Eu creio que você é esse cara que, dependendo do assunto, você vai para cima. Dependendo da discussão, você aprova ou não aprova, você vota a favor ou vota contra. Eu acho que isto é ser claro, transparente, translúcido e que o político deveria ser. As pessoas deveriam saber que o seu representante é daquele jeito. Você não é um ator, você não está ali representando um papel, você está representando o povo. E eu acho isso muito bacana em você. Obrigado, Demerval. E o bom de tudo isso, cara, é igual assim... Quando eu reajo contra você, eu não vou te deixar dormir preocupado com o que eu vou fazer contigo amanhã.
Já pensou isso? Né? Já pensou? Aí, poxa, eu tô dentro do futebol, lá, pá, me deu uma pancada na minha canela, chega lá fora, pá, não, foi lá dentro. Foi lá dentro. Quando a gente voltar pro campo, se tu passa e eu conseguir pegar o teu ossinho, vou fazer, se não, 1-0 pra ti. Né? Eu acho que o bom da vida é isso. Perdoei, mas não esqueci. No futebol. Mas eu sou muito tranquilo, cara. E assim, eu não tenho inimigo em Paraupebas. Isso é bom. Quando criaram o Zá Querido, ele não foi à toa, não. Porque primeiro eu gosto muito do querido, né? É uma forma como eu trato as pessoas. E quando o Eliandro, na época, você conhece, que tá lá com o Chamon, né? Sim. Que é cunhado do Fernandinho lá, da Megadol, meu irmãozinho. Foi ele que criou o Zá Querido, Fernando? Ele criou o Zá Querido. Foi? Não, quem criou foi o Eliandro mais o Fernando. Sim. Porque existiu o Si Querido lá no Tocantins. Ah, tá. Né? Olha. Aí eles trouxeram o Zá Querido, porque é justamente essa espontaneidade. Foi o primeiro caricatura que chegou, né, que nós fizemos. E assim, eu sou isso, não tem negócio de... Mas o teu nome, ele dá vertente para várias interpretações, o Zacarias. E aí eu finalizo perguntando, você é o Zacarias bíblico ou você é o Zacarias dos Trapalhões? Eu sou Zacarias, o bíblico dos Trapalhões. Eu sou um ser humano... É o Zá Querido. É o Zá Querido. É o Zá Querido. Eu defino tudo isso. Bicho, obrigado por ter vindo aqui. Valeu. Adorei essa conversa. Fica aqui, portanto, para agendar com a Jordânia, que está aqui presente. Ela que é a Jordânia? A Jordânia, isso, a nossa publicitária. Para a gente fazer umas outras duas, para a gente fazer uma trilogia, tá? E aí você volta no outro momento. Eu sei que a gente está nessa correria, nós estamos aqui numa véspera de eleições municipais e os assuntos são vários, mas eu quero que a gente volte aqui para a gente falar desse cara, falar desse criador de peixes, falar desse criador de projetos, desse criador de possibilidades. E um vendedor de sonhos. E um vendedor de sonhos. Obrigado, Zac. Valeu. Obrigado, Emerval. Obrigado a todo mundo aí que com certeza fez a sua participação. E eu quero dizer que a vida é isso, né? Ela é aquilo que a gente propõe. Vivamos intensamente o agora, né? Lembrando que amanhã não nos pertence. Sejamos essa consciência que todos, ao longo da vida, vai estar te avaliando, né? E que a gente possa, no caminhar, né, a cada dia, agradecer a Deus, a minha família, a todos os amigos. Né? Agradecer para o Paraupebas por essa receptividade. Em qualquer lugar que a gente chega, tem sempre alguém lá para abraçar. E que tudo que eu fiz na vida, nunca cobrei politicamente de ninguém. Eu quero continuar sendo esse cara. Eu acho que é isso que nos define, que nos faz o Zacarias, o Zá Querido. Conversei com esse camarada que lê, pesquisa, faz levantamentos, acredita, um vereador preparado, né, para ser, não é à toa que já o reelegeram, e está aí, é pré-candidato para as próximas eleições, cara com conteúdo, com substância e consistência. Zacarias Marques Assunção foi o nosso convidado de hoje. Curte, compartilha, manda para os amigos, para os chegados esse podcast, porque ele está recheado de coisas boas. Um abraço.